Bom, agora sim, boa tarde. Hoje vamos falar um pouco de séries temporais, tá? A última aula de séries temporais e basicamente a gente vai fechar aquilo que a gente tinha visto nas duas primeiras aulas, vai fechar esse pacote todo com algumas coisinhas que eu não falei e a gente vai abrir caminho para algumas novas análises que dá para fazer em séries temporais, que são assuntos bem mais avançados, que geralmente o pessoal da economia vem, pode ser no final da econometria 2 ou no começo de econometria 3, eu acredito, tá? E muitas dessas coisas são interessantes porque são modelos que dá para usar em finanças. E finanças é uma área bem interessante. Infelizmente, não todos os modelos de interesses temporais funcionam em finanças, mas um pouco do que a gente vai ver aqui funciona razoavelmente bem. Então, são coisas bem legais. Na primeira aula de séries temporais, a gente basicamente trocou as suposições do modelo linear clássico, tá? Por essas 6 suposições aqui. Sobre esse conjunto de suposições, a gente tinha que os beta-chapeus, eles eram os melhores estimadores lineares não biasados, tá? Eles eram um estimador com propriedades muito boas. Só que a gente viu também na aula anterior que algumas dessas suposições elas podem não acontecer na prática. Então a gente definiu um novo conjunto de suposições, de hipóteses, que são essas 5 suposições aqui, né? E que embora a gente não consiga mais beta-chapéu que seja o melhor estimador linear não aviesado, ele ainda tem umas propriedades interessantes em grandes amostras, que são consistência, que basicamente é a probabilidade de beta-chapéu menos beta, né, ser maior do que alguma perturbaçãozinha, né? Essa probabilidade ela é bem pequenininha, tá? E é normalidade assintótica, né? Que ela é bastante útil na hora de fazer inferência estatística. Sem normalidade assintótica, a gente não poderia fazer inferência estatística. E a gente viu na aula final que, por exemplo, no final das contas, nosso modelo tinha que ficar os residuais, naquilo que sobrou, tudo dentro daquelas bandas, né? Da função da autocorrelação, né? Então, a gente chegava nesse modelo e falou, beleza, assim como no caso de corte transversal, né? Nosso modelo é razoavelmente bom, né? Pelo menos um modelo minimamente aceitável. Só que tem alguns casos que não necessariamente isso aconteça, tá? Que pode ser que exista correlação nos erros e que os erros sejam heterocedásticos, tá? Então, o que a gente viu no caso de corte transversal? Que essas coisas, né, correlação dos erros e erros heterocedásticos, eles podem ser causados por uma má especificação do modelo, né? A gente excluiu uma variável que deveria excluir, a gente esqueceu de levar ao quadrado, aplicar o logaritmo, alguma coisa dessas, né? Então a gente faz algumas transformações, né, para tentar contornar o problema, né? Só que não sempre ter uns erros correlacionados ou heterocerticidade é um problema da modelagem. Por quê? Porque pode ser que o processo, né, que a gente está tentando modelar, aquele fenômeno, de fato ele tem essa característica, né? Que tenha erros correlacionados e tenha heterocerticidade. Então, nesses casos, por mais que você, vamos falar assim, torture os dados, como muita gente gosta de falar, você não vai resolver nada. Por quê? Porque é essa a natureza dos dados, é assim que eles se comportam. Então, o que a gente tem que fazer é fornecer ferramentas para trabalhar com esse tipo de dados, né? E é isso que a gente vai ver agora um pouquinho, né? Vai ver como detectar aquelas correlações, né? O que fazer quando a gente pega essas coisas e tudo mais, né? Então, vamos ver o que acontece com os beta-chapéu, né? Que são os estimadores de mínimos quadrados, quando os erros, né, nesse contexto todo de séries temporais, eles são correlacionados. Bom, a gente tinha isso aqui, né? Que sobre as hipóteses de séries temporais 1 e 3, o beta-chapéu era não aviesado, beleza.
E sobre outro conjunto que era um pouco mais fraco, né, essas suposições, elas eram consistentes. O que acontece? Que na presença de heterocerticidade ou correlação serial, como provavelmente vocês já suspeitam, né, beta-chapéu não é mais o melhor estimador. Né? E o que significa isso? Né? Basicamente, as varianças dos betas, elas não vão ser mais válidas, tá? Lembre-se que ele continua sendo não aviesado e consistente, mas as varianças não vão ser mais válidas. E tudo que depende da variância, ou seja, intervalo de confiança, teste de hipóteses, a gente não consegue mais confiar. Né? Agora, se as séries temporais elas forem estacionárias e fracamente dependentes, como a gente discutiu na última aula, mesmo assim, a gente até que pode confiar naqueles eixos quadrados modificados que a gente tinha visto. Né? Mas se não forem, a gente nem confia mais. Vai dar qualquer coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é verificar se nossos erros eles são correlacionados ou não. Então, existem alguns testes. Né? Geralmente, tem vários testes para fazer a mesma coisa, porque os testes são construídos sobre hipóteses diferentes. Tá? Por exemplo, esse teste foi construído sobre a suposição de que essa esperança aqui é zero, né? Por quê? Porque essa esperança sendo zero implica que a gente, não, por exemplo, não pode incluir variáveis desfasadas do y na modelagem, porque se incluir isso aqui não seria mais zero, tá? Então, uma forma de abordar esse problema é o seguinte, né? A gente viu o modelo AR1 na aula passada. E esse modelo AR1 é bem famosinho, tá? Tem uma das formas mais populares ou fáceis, né? É verificar talvez se esses erros, eles são um AR1. Então, se por exemplo o erro for um AR1, né? O que acontece? Ele tem essa cara aqui, né? E se a gente fizer um teste nesse cara aqui, por exemplo, se a gente observasse os erros, né? A gente fazer uma regressão, né? Fazer um teste para o φ, era simplesmente ver se o φ era significante ou não, que a gente resolvia o problema de saber se era um AR1 ou não, né? Então, por que isso? Porque se for não significativo o nosso φ, quer dizer for zero, quer dizer que o nosso U de t, que são nossos erros, são uma perturbação aleatória, né? São E de t. Se esse φ for diferente de zero, quer dizer que o A é 1. E aí a gente vai ter complicações. Né? Então, se a gente testar aqui, e a gente ver que de fato esse φ é zero, a gente não tem problema, continua a vida como sempre e acabou. Agora, se a gente ver que tem problema aí, que um R1, a gente vai complicar. Né? Mas como tudo na vida que a gente sempre está fazendo aqui, infelizmente, os erros não são observados. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai substituir os erros pelos resíduos. Né? E fazer um teste T nos resíduos. Né? E mesmo que a gente está substituindo erro por resíduo, né? Em amostras grandes, ainda esse teste T que a gente vai utilizar vai continuar sendo válido. Tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? Isso daí é simples, né? Você ajusta seu modelinho, você vai pegar os residuals, né? Do coisa, o chapéu, vai ajustar uma regressão daqueles residuais com o residual defasado. Se for significativo, é um R1. Se não for significativo, é uma perturbação. É simplesmente aleatório e acabou o problema. Essa é uma opção. Mas, lógico, ela está assumindo que essa esperança aqui é zero. Né? Tem outro teste, que é talvez um pouco mais conhecido, que é o teste de Durbin-Watson. Tá? Ele também é para testar se aqueles erros são um R1, tá? Mas ele é construído sobre as hipóteses do modelo linear clássico.
Vocês viram que mudou, né? Esse daqui estava construído sobre as hipóteses do modelo de regressão, né? As primeiras hipóteses. Esse aqui já é sobre o modelo linear clássico. Né? E a estatística de Turbin-Watson, esse quociente de somatórios, tá? Vocês veem que basicamente é a diferença de um cara com o outro, né? Um residual com o outro ao quadrado, sobre o residual ao quadrado, né? A soma de todo mundo. Então, para mostrar que isso aí é aproximadamente 2 vezes 1 menos φ chapéu. E φ chapéu é o φ o parâmetro do AR1. Né? Então, a gente calcula essa estatística. Tá? Logicamente que toda estatística de teste tem que ter uma distribuição para a gente comparar. Infelizmente, o teste de Durbin-Watson, assim como o teste F, por exemplo, o teste T, que eles têm uma forma fechadinha, bonitinha, né? A gente compara com o quartil determinado, né? Ele não tem uma distribuição de teste exata. Ela depende de muitos fatores. Tá? Tem, nos livros mais antigos, tem umas tabelas para comparar. Tá? Mas a gente não se preocupa muito com isso agora, porque o R tem uma função que calcula para nós. Tá? Se não me engano, ele faz uma técnica que chama Bootstrap. Tá? E ele calcula o valor para a gente. Então, no final das contas, a gente acaba não se preocupando com isso e vai simplesmente pegar essa função aqui, que é DW teste, DW de Durbin-Watson, né? Colocar nosso modelo. Esse objeto modelo, quando você colocar na função, ele vai pegar os resíduos que ele precisa pegar, fazer a conta, fazer tudo mais, e no final a gente só precisa ver esse valor aqui, né? E olha, essa função é tão legal que ele já dá para a gente qual que é a hipótese alternativa, né? Que a autocorrelação é diferente de zero. Né? Então, você testa na hipótese nula que não existe autocorrelação, né? E no outro que existe, que não é zero. Então, aqui a gente acaba rejeitando a hipótese nula. Né? Então, fala que a autocorrelação não é zero, ou seja, existe autocorrelação nos erros. Né? Tem outro teste, que é no contexto de séries temporais, só que ele não precisa de que essa esperança aqui seja nula. Né? E por que é importante? Porque a gente viu que temos casos onde isso não acontece. Né? Isso significa que nos testes anteriores a gente não poderia aplicar quando isso acontece. Né? Então, esse teste veio cobrir essa falta dessa propriedade, dessa hipótese aqui. Né? Então, beleza. O bom desse teste que eu vou apresentar é que ele funciona em ambos os casos. Se a esperança for zero, funciona. Se a esperança não for zero, também funciona. Então, é uma opção para aplicar indistintamente. Né? O que a gente faz? A gente faz uma regressão usual, né? YT versus as X, né? Que são explicativas, e a gente vai obter o chapéu, que são as residuais. Depois, a gente faz uma regressão do chapéu sobre as explicativas de novo e sobre o T, o T chapéu, o tempo menos 1. E vai simplesmente olhar para esse φ, tá? Esse parâmetro φ que vai estar associado a esse residual do tempo menos 1. Se for zero, significa que não é significativo, né? Ou seja, não é um AR1. Se for diferente de zero, aí, infelizmente, é um AR1. A gente tem que fazer muita mais coisa pela frente. Tá? E, logicamente, que esse teste legal é que você consegue sair do AR1. Né? Você pode estar um ARP, né? Com a mesma lógica. Simplesmente que aqui no passo 2, em lugar de colocar no final esse cara aqui, que é o residual no tempo t-1, a gente pode colocar no t-1, no t-2, no t-3, no t-p. Né? E fazer o teste, não mais um teste T nesse cara, mas um teste F, que a gente já aprendeu, né? Para ver se todos esses caras são zeros. Se todos são zeros, significa que não há correlação nenhuma. Se a gente rejeitar a hipótese nula, que significa que pelo menos existe um cara que é diferente de zero, então aí a gente tem que trabalhar mais ainda.
qual que é a desvantagem desses testes? Que eles exigem homocerticidade, né? Então, se a gente não tiver homocerticidade, a gente não pode aplicar nem o teste T, nem o teste F padrão, né? Mas a gente faz uma correção, né, da heterocerticidade para fazer as contas e aí consegue aplicar. Assim como a gente fazia antigamente. Né? Então, vocês veem que tudo que a gente aprendeu na primeira parte da matéria é arrastar até o final, né? E as novas coisas que vocês foram aprender, a gente continua pegando os conceitos passados. Então, o que a gente faz, então? Se a gente faz o teste, né? Qualquer um dos três, assumindo que temos uma certicidade. E a gente verificar, detectar que temos correlação serial, então nossos beta-chapéu não são mais os melhores estimadores não viessados, né? E bom, não é melhor, então a gente vai ter algumas propriedades e tal, mas não pode confiar na inferência estatística, por exemplo, né? Tudo mais. O que a gente faz então? A gente encontrou um problema, o que a gente faz agora? Temos várias opções. A primeira é a seguinte: se a gente conhecer Rho, que é a correlação, né? Aí a coisa fica fácil. Porque a gente vai aplicar um método que chama mínimos quadrados generalizados. E esse cara vai ser o menor estimador linear não aviesado. Tá? E o que vai mudar na estimação? Você vê que se esse sigma aqui fosse a matriz de identidade, basicamente ele some, né? E temos o beta-chapéu, como sempre, né? Que é x' x, tudo isso a menos 1, x' y. Nesse novo estimador, que não é mais mínimos quadrados ordinários, mas mínimos quadrados generalizados, temos uma matriz sigma, tá? Tanto para calcular beta-chapéu, quanto para calcular a variância. Mas quem que é esse sigma? Sigma, basicamente, tem essa cara aqui, né? Se a covariância de o erro no tempo t com o tempo t menos s é igual a isso aqui, né? Esse sigma S aqui, que é a correlação entre eles, né? São os caras que preenchem essa matriz. Então, vocês veem que é uma matriz que precisa dos Rho, né? Rho1, Rho2, Rho3, Rho n-1. Mas tem muito cara aí desconhecido, né? Então, na prática, o que a gente faz? A gente define alguma forma, por exemplo, um AR1, para que essa matriz seja mais fácil de estimar. Logicamente, que se a gente assume um AR1, que ele não for um AR1, vai dar qualquer coisa, né? É por isso que eu ensinei para vocês aqueles gráficos para ter o seu palpite se é ou não é um AR1, né? E por que um AR1 é interessante? Porque lembre-se que a correlação num AR1 é o seguinte, aquele Rho de S é simplesmente φ elevado a S. Então, todos os caras, Rho1 até Rho n-1, todos vão ter função de φ. Então, no final das contas, vamos ter uma matriz com um φ e várias potências, né? Então, fica bem mais fácil de calcular. Na prática, de novo, isso daí é bonito, tem propriedades boas, mas na prática a gente nunca conhece Rho, né? Então, o que a gente faz? A gente pega um estimador consistente desse Rho, que vai ser o Rho-chapéu, né? Que é a correlação amostral. E esse método, ele é chamado de métodos de mínimos quadrados generalizados factível. Por que factível? Porque o outro, como a gente não conhece Rho, ele não é factível. Né? Esse daqui, como a gente conhece o Rho-chapéu já, ele é factível. Ou seja, ele dá para usar. Qual que é o preço de substituir isso? O preço, aí volta de novo, né? Que esse estimador não é mais o melhor estimador navegação, mas ele costuma ser melhor do que utilizar mínimos quadrados ordinários. Então vai ter uma vantagem aí. Por exemplo, vamos supor que temos esse modelinho aqui. Temos uma, duas, três, quatro. Quatro variáveis explicativas. Todas no tempo t e tudo mais. Né?
Para mostrar que está tudo organizado de ano em ano. Tem uma CNA aí que eu vou tirar, né? Estou carregando esse pacote para pegar esse conjunto de dados aqui, que não dá para ver, mas está aqui no final, tá? Para fazer essa regressão. Eu calculo essa regressão aí, mínimos quadrados, não tem problema nenhum. Mas eu começo a analisar os residuais, eu percebo que tem um cara aí que saiu da banda, né, e bastante. Vamos supor que a gente esgotou todas as possibilidades, né, porque a gente aqui poderia testar outras coisas, né, vamos supor que a gente esgotou tudo isso, tá? E sobrou isso aí. Pode ser que, de fato, ele tenha que o processo original tenha essa estrutura. Então, temos que trabalhar agora como se tivesse essa estrutura, né? Só para mostrar para vocês, né, logicamente que a gente vai rejeitar H0, né, quando aplicamos o teste do Binguaço, porque está na cara, né, na cara que tem o Refi grande, né? Então, simplesmente faço o teste aí de duplo Watson, formalidade, mas que eu tinha visto no gráfico. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método de mínimos quadrados generalizados. GLS, Generalized Mínimos Quadrados, né? Least Squares. Então, já não utilizo mais a função LM, mas utilizo essa função. Tá? E essa função está em qual pacote? Está no pacote NLME. Tá? Só que, como mínimos quadrados generalizados factivo, a gente precisa assumir uma estrutura, né? Eu estou falando para ele o quê? Que a minha matriz de correlação, essa matriz sigma, eu vou colocar o P, o P é o parâmetro do AR, né? Igual a 1. E como não coloquei mais nada, ele já sabe que todo mundo é zero. Então ele vai calcular tudo, fazendo a conta como que os erros fossem um R1, e veja que deu, por exemplo, o intercepto de 127, né? Aqui de 152, né? Aqui a primeira deu que ela é significativa, né? A primeira é significativa. Aqui também, só que a valor um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque mínimos quadrados não é mais o melhor estimador linear. Né? Essa daqui também não é, mas costuma ser um pouquinho melhor do que mínimos quadrados ordinários. Né? E, professor, e aí, como eu verifico? Como eu sei qual que é melhor? Uma forma que é interessante, que a gente não vê, porque não é o foco dessa matéria, mas que poderia te ajudar a escolher, é, por exemplo, você testar seu modelo no novo conjunto de dados, tá? Que curte, eu estava pesquisando um pouco de machine learning, é chamado de dados de teste. A gente testa os dois modelos, tá? Para ver qual ajudou a prever melhor. Tá? Pode ser um complemento a tudo isso. Logicamente que se você faz o teste aqui e vê que tem muita evidência, você vai acabar escolhendo GLS, que é melhor. Você vê que, olha aqui, o estimador, o modelo 1 de valores bem diferentes do mínimos quadrados. Veja que aquele de gris deu negativo no mínimos quadrados ordinários e no mínimos quadrados generalizados factíveis deu positivo. Né? Quer dizer, a maioria das pessoas acho que nunca nem ouviram falar de mínimos quadrados generalizados. Tudo rodar código, né? Rodar código. Veja que rodar código pode te dar qualquer coisa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Logicamente que tem áreas que esses erros, o pessoal não liga, você não vai matar ninguém, né? Embora seja errado. Mas tem outras áreas que esses erros podem custar bastante, né? Na área médica, por exemplo, cometer esse erro é bem grave. E em finanças, você pode perder vários bilhões, talvez, se você fizer um erro desses. Então, tem que ter muito cuidado quando você trabalha com modelagem. Agora, eu poderia, por exemplo, não querer assumir um modelo AR1, mas um AR2, um AR3, posso. É só trocar aqui.
falo que a ordem é de um AR2 ou de um AR3. Tá? E aí ele vai fazer todas as contas, né? A gente pode fazer uma nova, né, entre modelo 1 e modelo 2, modelo 2 e modelo 3, né, para ver se de fato é significativo. A gente vê que aqui rejeita H0, né, então, no final das contas, vamos mostrar que o modelo 2 é um F2, a gente acaba escolhendo um AR2, a gente faz uma nova tranquilo, como a gente sempre fez. E veja que o modelo 2, como mudou aqui os parâmetros, né? Ficaram bem diferentes. Agora voltou a ficar negativo aqui, olha aqui, voltou a ficar bem parecido, mas o beta 0 ficou bem diferente. Então, na hora de você fazer uma predição que ela depende de beta 0, né, vai te dar um valor bem diferente. É bom, essas são as estatísticas de teste aí, não tem muita coisa mais que falar. Vejam que quando eu apliquei o primeiro modelo com a R1, o que aconteceu? Só a primeira é significativa, né? Aqui já deu significativo esse e esse último. Você poderia estar descartando efeitos que não deveria estar descartando. Mas não tudo na vida é fácil, né? Se fosse assim, você já aplicaria sempre mínimos quadrados generalizados aí, e faria os testes, mas não tudo é assim, né? Não tudo é tão simples, né? Isso vai depender se essa hipótese aqui for verificada ou não, né? Então, se isso daí for zero, na verdade, mínimos quadrados generalizados factíveis, ele não é consistente, e é melhor utilizar mínimos quadrados ordinários e utilizar uma correção robusta, né? Agora, se esse cara aqui for diferente de zero, a gente também pode utilizar mínimos quadrados ordinários, né? A gente vai ter que fazer uma correção, mas a gente viu que ele não é a melhor opção, e nesse caso, talvez, mínimos quadrados generalizados factível ajuda mais, né? E por último, tá acabando já, galera, tudo que a gente viu, esses testes, assumem o quê? Homocesticidade. Mas a gente não verificou, né? Então, nem verificou e nem viu o que fazer se a gente tem heterocerticidade em séries temporais, né? Então, beleza. Bom, vocês já sabem que se temos heterocerticidade, não podemos confiar nem no teste T nem no teste F, né? Vocês já viram testes para verificar isso, né? Tem o teste de Bruce-Pagan e o teste de White, para testar essas coisas. A gente testa aqui, por exemplo, essa aqui do Irving Watson. Eu não rejeito H0, falo que não há correlação, por exemplo. Aqui são dados, se não me engano, do índice da Bolsa de Nova York. Isso no retorno no tempo T, e tempo T menos 1. Mas se eu faço o teste de Bruce Pagan, eu vejo que de fato temos heterocedasticidade, né? Então eu nem posso confiar tanto assim nesse teste, porque esse teste assume uma certicidade. Então o que a gente vai fazer? A gente pode utilizar mínimos quadrados ponderados, tá? Outro estimador, tá? Acho que está no seminário, não sei se algum grupo escolheu, tá? Mas outra alternativa bem interessante e que é bastante utilizada em finanças e de outras áreas também, como por exemplo velocidade do vento e essas coisas, são toda uma família de modelos, são os modelos ARCH, tá? De autoregressive, conditional, heteroscedasticity, seriam modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos, tá? Eles foram propostos no 82 por Robert Engel. Ele ganhou o prêmio Nobel basicamente por esse trabalho, tá? Então você já vê que esse modelo revolucionou bastante como as coisas tinham sido trabalhadas até então, né? E virou super famoso, né? O que faz esse modelo, né? Ele fala assim, olha, o T, que seriam os erros, né, que sobrou da regressão, talvez pode ser que você não observe nada, pode ser que não seja correlacionado e tudo mais, né? Mas se você
pegar os quadrados, você vai encontrar uma relação. O quadrado do erro, no tempo t, ele depende do quadrado do erro no tempo t menos 1. E embora isso seja hoje não tão surpreendente, né? Mas é na época, né? E acredito que, assim, agora tem congresso que a gente fala assim, gente, o Engel ganhou o prêmio Nobel com uma coisa simples hoje, né? Levar ao quadrado. Tem uma coisa mais simples do que levar ao quadrado, né? Mas na época dele, quem tinha pensado nisso? Né? Ninguém. Né? E foi a partir disso que a gente começou a trabalhar um monte de coisa, um monte de modelo. Eu mesmo já criei, já propus coisas nesse sentido aqui. Então, na área de finanças tem muita aplicação. Tá? Então, eu vou digitar essa regressão aqui, vou pegar o residuais do modelo. Tá? Esse código aqui é só para fazer esse lag aqui, para pegar a defasagem no tempo 1. Chamo de U-1. Tá? Eu vou construir um conjunto de dados com os quadrados dos dois, e vou tirar os CNAs, e vou fazer essa regressão aqui, né? Eu faço a regressão e vejo que, de fato, esse cara é significativo. Né? Ou seja, meu retorno ao quadrado no tempo t depende do meu retorno ao quadrado, do meu resíduo ao quadrado no tempo t menos 1. Eu falei de retorno porque finanças a gente chama muito de retorno, que é o retorno financeiro de uma ação, por exemplo. Termos um erro da família Arch no modelo, ele não afeta a consistência do beta. Tá? E incluir o modelo Arch, ele vai fornecer um estimador sintoticamente mais eficiente. Tá? Ele vai ter variância menor. Né? Que faz sentido porque você está controlando a variância, né? A heterocerticidade. Né? Outro, você assume constante. Né? Embora a gente consiga fazer mínimos quadrados para calcular isso, na prática o que você faz mais é utilizar um método que se chama método de máxima verossimilhança. Então, se você assume alguma distribuição para os erros, tá? E você faz um monte de conta, tá? Para ver qual que é a cara desses dados todos, né? Assumindo uma distribuição seja normal, seja distribuição T, seja a distribuição que você quiser. Você tenta maximizar os carinhas, né? Maximizar a função de verossimilhança, e escolhe os betas que maximizam essa função de verossimilhança. Tá? E, sim, é possível misturar os dois, né? Heterocerticidade e correlação serial. Dá para bater tudo isso, mas a gente não consegue pegar isso nessa aula aqui, tá? Mas perceba que o que vocês aprenderam na matéria, principalmente na primeira parte, é bom, é legal, é inicial, mas tem muita coisa para fazer. Se você for para séries temporais, é um universo enorme, assim. E eu até recomendo, que eu acho bem interessante. Tá? Quem quiser dar uma olhada, podem dar uma olhada no capítulo 12 do livro Texto. E se vocês clicarem aqui, acho que vai para o link mesmo. Tá? Que é um PDF que eu encontrei na internet sobre mínimos quadrados generalizados. Tá? Então, qual que é a moral de história? A moral de história